Dios es bueno, amén. Aleluya. Voy a hacer como dice el Señor, sea la luz y se hará la luz. Amén. Dios es bueno. ¿Cuántos están animados, queridos, con este julio? Yo no sé cuánto a vos, pero yo estoy animado para todo lo que Dios ya viene haciendo, va a hacer hoy y seguirá haciendo en los próximos días. Amén. Es verdadeiramente um tempo onde o Senhor, Ele quer falar com nós outros, Ele prepara o ambiente, Ele prepara nossas vidas para generar expectativas para o que Ele vai fazer, amém? Queridos, Deus é experto em sobreabundar as expectativas de nosso coração, amém? Então, nós outros estamos, durante todo este mês, em los miércoles e los domingos também, falando sobre o profético, amém? Estaremos fazendo na próxima semana, você pode crer que já, esse domingo não, senão o outro, nós outros já estaremos em nossa conferência profética cá, amém? E vai ser um tempo incrível de Deus para nossas vidas. Miércoles passado, eu tomei um tempo para poder começar a estabelecer alguns fundamentos. Quantos sabem que o edifício só se constrói uma vez que o fundamento está posto, amém? Deus ele não vai venir e nada lo hace, não? Por exemplo, nós outros acá mesmo estivemos na reforma deste espaço. E vocês sabem como a mim me gustam as coisas com excelência, que cada coisa tem seu lugar. E eu aguardei ansiosamente para chegar na última etapa, onde nós outros íamos a pintar as paredes, colgar as pantaxas, pôr cada coisa em seu lugar. Pero queridos, antes de que todo isto passara, tivemos que trabalhar muito em lo que era a estrutura. Amém? Assim é com nossas vidas espiritualmente hablando. Deus ele quer construir o edifício que somos nós outros em Ele, amém? Ele quer que cada vez mais podamos progressar em el conhecimento da palavra, em lo que Deus tem para nossas vidas, pero Deus, antes de que todas estas coisas passem, Ele quer estabelecer um fundamento. E com respeito ao profético, a los dones espirituais, Pablo já dizia em 1 Coríntios capítulo 12, que nós outros não devemos ser ignorantes ou sem conhecimento a respeito destas coisas, amém? Quantos sabem que é o conhecimento da palavra de Deus que nos hace livres, amém? E com respeito às coisas espirituais, e principalmente quando se diz o profético, principalmente acá em Sudamérica, nós outros temos que ter o cuidado para não entrar em um extremo, ni en el outro. Primeiro que há um tabu, muitas vezes, há pessoas que por malas experiências com o profético, se cierran completamente e dizem, não, os profetas são meio raros, os profetas dão trabalho, esto de profético a vezes é um exagero, é um excesso. Agora, quantos sabem que todo extremo é peligroso? A palavra de Deus nos ensina, queridos, que devemos ser mansos como as palomas, pero prudentes como las serpientes, amém? Então, a vida do cristiano tem que estar em el equilíbrio, amém? Devem estar basada em uma vida equilibrada. E com respeito a los dones espirituais também, o conhecimento da palavra de Deus vai trazer equilíbrio a nossas vidas, nos vai dar fundamento para que podamos operar, amém? Em lo sobrenatural e reconhecer e ser bendecido quando o sobrenatural de Deus e os dones do Espírito se estão movendo dentro da igreja. Alguém pode dizer amém? Então, hoje eu quero falar especificamente sobre a palavra profética. Diga comigo, palavra profética. Amém? E é um término que nós outros escutamos muitas vezes. Tenho uma palavra profética para ti. Quando já escutaram isto? Amém? Pero vamos ver o que a palavra de Deus tem que dizer-nos a respeito de isto. Amém? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10 de 1 de Pedro. E quem encontrar, diga, eu tenho ganas de comer um pancho. É o que há em verbo gourmet hoje, verdade? Essa, aqui não lhe gusta o calentado, aí vai estar riquíssimo. O postre. Aí chocotorta que quedou, o postre. Bueno, aí já me encantou um pouco mais. Amém? Encontraram? Quem encontrou, diga amém. A ver, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10. Dice assim: Los profetas que profetizaram de la gracia destinada a vosotros, inquirieron e diligentemente indagaram acerca desta salvação, escudriñando que persona e que tempo indicava o Espírito de Cristo que estava em ellos, el cual anunciava de antemano los sufrimientos de Cristo e las glorias que vendrían tras ellos. Amém? Então, acá está dizendo que os profetas, ellos
profetizaram a respeito de algo que iba a venir, de la graça que estava destinada a nós outros, amém? E ellos, al profetizar sobre esta gracia, sobre un tiempo que vendría, la manifestación del Mesías, amén, y las cosas concernentes al reino de Dios acá, una vez que la palabra profética fue liberada, una vez que ellos fueron inspirados por el Espíritu de Dios para anunciar las cosas que iban a suceder, anunciando de antemano, amén, estas cosas, ellos pasaron a hacer algo. Dijeron que ellos pasaron a escudriñar qué persona e que tempo indicava o Espírito de Cristo que estava sobre ellos, ou que estava em ellos. Então, Pedro, ele disse que o Espírito de Cristo, ou seja, a unção, estava em la vida destas pessoas que anunciavam de antemano o que iba a suceder. Queridos, toda pessoa chamada no Antigo Testamento, e que nós outros podíamos ver, o Espírito Santo sobre elas, capacitando-las para fazer uma determinada função específica, o Espírito venia sobre. Pudimos ver esto, por ejemplo, no momento onde Moisés recibió las instrucciones para construir el tabernáculo y la unción de Dios, el Espíritu de Dios, vino sobre la vida de algunas personas por un tiempo específico, determinado, capacitándolos para poder construir los utensilios del templo, amén. Cada herramienta que tenía ya, cada cosa, hasta las cosas de decoración, la cortina, todo lo que usted piensa, el Espíritu de Dios vino sobre ellos para aquella finalidad. Pero comumente o Espírito Santo venia sobre três classes de pessoas: os reis, os sacerdotes e os profetas. Então, quando a unção de Deus venia sobre alguém, capacitava esta pessoa para ser o que Deus lhe havia chamado para ser. Em lo profético era esto o que sucedia. Alguém, quando a unção de Deus venia sobre eles, e eles não tinham a unção constantemente em suas vidas, amém? E podemos ver isto, por exemplo, quando Eliseu, quem já não escutou o momento onde Eliseu foi consultado sobre, alguém lhe consultou e disse que a unção, ele não percebia a unção. E acá nos ensina algo: vós que teneis ele chamado profético, vós que te moveis em lo profético, vós não teneis que ceder à la pressão de la gente para profetizar. Nós outros profetizamos quando a unção vem sobre nós outros para isto, amém? Pero a unção não estava no momento e Eliseu então mandou chamar um ministro de alabança, um músico que começou a tocar e então a unção vino sobre ele e então ele pôde profetizar. Acá está dizendo que estes profetas profetizaram porque o Espírito de Cristo que estava em eles los hizo anunciar de antemano as coisas que vendriam. Amém? Então, o profeta, ele tem uma habilidade sobrenatural porque é uma ferramenta que diz a respeito ao dom ministerial que está sobre ele para poder ver, perceber, amém, e conhecer coisas no mundo do Espírito. Coisas que ele não vai aprender estudando, coisas que ele não vai aprender sentado no banco de uma universidade ou de qualquer outro lado. É um conhecimento, uma percepção, um discernimento que vem na vida de ele por inspiração do Espírito de Deus. E acá diz que era o Espírito de Cristo que les hacía anunciar as coisas que iam a suceder. Então, o que é profecia? Profecia é hablar inspirado por el Espírito de Deus, amém? Por uma inspiração divina. En este caso específico, a palavra profética que estava anunciando a respeito das coisas que iam a suceder com el Cristo, quem era a pessoa e em que tempo ele ia a manifestar-se, vino acompanhada da palavra de sabedoria que anunciava as coisas que iam a suceder em um futuro. Pero eu quero mostrar a vocês a responsabilidade que nós outros temos delante da palavra profética. Porque a palavra profética foi liberada, eles profetizaram conforme o Espírito de Cristo les hacía anunciar, saber as coisas que vendriam. Pero fíjense que disse que eles escudrinhavam, ou seja, receberam uma palavra de Deus foi inspirada para a nação de Israel, pero aqueles mesmos profetas que lá profetizaram e os outros que vieram depois das profecias liberadas, eles escudrinhavam que as escrituras, ou escudrinhavam, queridos, os registros proféticos, aquelas palavras que eles reconheciam que haviam sido inspiradas de parte de Deus, e eles então consultavam, eles então iam em búsqueda para discernir, para escudrinhar,
primeiro, quem era a persona e em que tempo se iba a manifestar. Veja, porque a palavra profética liberada anunciava ou pré-anunciava estas coisas. E se nós outros nos fijamos, vamos encontrar, queridos, tanta coisa extraordinária, porque hablava, por exemplo, as profecias a respeito do Messias, hablava, por exemplo, o tempo exato de sua aparição. Por exemplo, o profeta Daniel, ele tuvo visiones, Deus falou com ele, a palavra profética foi a ele para anunciar as coisas que dizia a respeito a sua nação e a sua cidade, hablando de Jerusalém. Coisas específicas que iam passar em Jerusalém, a nação de Israel, por advenimento da primeira venida de Jesus, lo que iba a passar allá, o rechazo da nação, amém? Todas estas coisas podemos encontrar. Já quem já não escutou falar das 70 semanas de Daniel, amém? De uma das profecias estruturais. Además de Mateus capítulo 24, o livro de Apocalipse, que habla a respeito de los fines de los tiempos. Então, eles estudavam as escrituras. Eles lá escudrinhavam porque queriam saber que persona e que tempo, lo que Deus profetizou, lo que Deus prometeu, iba a suceder. Agora, há muitas pessoas que, a lo largo de sua vida, já han recebido uma palavra profética. Quem pode dar testemunho de que já ha recebido uma palavra profética? Eu já recebi. Esta igreja já recebeu. Possivelmente vós já la hayas recebido também. Agora veja, a profecia, queridos, esta é um dom do Espírito. Nós outros já vimos, na semana passada, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 em adelante. Amém? Que há diferentes dones, diferentes manifestações, diferentes operações, pero o Espírito é um solo. Alguém diga amém. Então, o Espírito de Deus, ele se mueve quando quer, em quem quer, sempre para um fim provechoso. O que lo diz o versículo, para provecho. 1 Coríntios 12, versículo 11. Está claro em decir achá. Entre os 9 dones do Espírito, nós outros vimos que está a profecia. A profecia pura e simples, esta tem um propósito triple. Aprendimos que é edificar, consolar e exortar. Amém? Então, veja, o dom é divino, amém? É Deus quem lo distribui, é Deus que comparte. Nossa responsabilidade é desejar ser usado por Deus en estos dones, amém? E disponer-nos por la fé para ser boca de Deus a la inspiração que Ele quer dar-nos. Amém? Uma igreja madura é uma igreja que se mueve nos dones espirituais. É uma igreja que los deseja. É uma igreja que sabe discernir quando está operando e a forma como deve operar. Amém? Uma igreja madura deseja os dones e sabe portar-se diante destes dones que se estão movendo. Amém? Saber juzgar uma profecia é algo que te hace maduro. Amém? Desejar que o Espírito de Deus se mueva livremente em nosso meio, inspirando pessoas para exortar-nos, para consolar-nos, para edificar-nos. Isto é necessário nestes dias, porque é um dom do Espírito Santo. Não é uma coisa que ficou antiquada, não é uma coisa que quedou en el passado, en la iglesia primitiva. Não é para nossos dias, é para nosso tempo. Pablo dizia que ele deseava que todos profetizassem. Mira que maravilha seria, queridos, se que todos nós outros profetizáramos, que todos nós outros discerniéramos a inspiração de Deus e poder ser canal de Deus para bendecir a vida de alguém, para levantar a alguém. Você está comigo? A profecia não é só para os profetas. E nós outros hablamos esto la semana passada, amém? Há pessoas que profetizam, pero não necessariamente são profetas, amém? Pero esto está distribuído para todo o corpo. Cada um de nós outros devemos desejar fluir en este dom del Espírito. Agora, não é suficiente receber uma palavra profética para que esta se cumpla em nossas vidas. Quando você e eu recebemos uma palavra, uma profecia, devemos, queridos, ter esta atitude destes profetas de antigamente, que estes escudrinhavam, estes se esmeravam, estes se dedicavam a discernir, a entender, a ser com que o que Deus havia dito, verdadeiramente estes estuvieram atentos para ver o cumprimento de lo que Deus havia dito a estes. Sabe que uma das coisas que faz com que nós outros perdamos as oportunidades divinas, e eu vou falar sobre isso domingo, é justamente estar distraído. E você se fija aí em Lucas capítulo 19, versículo 42,
a 44, Jesús habla con la nación de Israel, estando allá en Jerusalén, Lucas 19, 42 a 44 dice, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Pero ahora está encubiertas tus ojos, porque vendrán días sobre ti, quando tus inimigos te rodearão com machado e te sitiarão, e por todas partes te estrecharão, e te derribarão na terra, e a tus hijos dentro de ti, e não deixarão em ti piedra sobre piedra, porquanto não conociste el tiempo de tu visitación. Então, ¿qué es lo que estaba pasando acá? Dios había visitado a su pueblo. El Mesías había chegado, amém? El Mesías estava entre ellos. Mesías este que foi profetizado, que los que profetizaram inquirieron, escudriñaron, buscaram saber quem seria a persona e el tiempo que esta persona se manifestaria a la nación. Ahora vea, ele se ha manifestado. E la generación que tuvo el privilegio de ver a Jesús, de caminar com ele acá, de ver os milagros que ele operava, não lo reconheceram como tal. ¿Por qué? Porque ellos no conocieron el día de la visitación. Y queridos, a veces nosotros perdemos oportunidades divinas, puertas que Dios quiere abrir para nosotros, palavras que Deus quer liberar, porque não discernimos aquele tempo de nossas vidas, ou estamos distraídos, ou não generamos expectativa. Eu não sei quanto a vós, pero queridos, este mês é um mês em donde nós outros devemos generar expectativas em nossas vidas, porque algo do Espírito vai ser liberado para tu vida, algo de Deus vai ser compartido a tu coração, algo vai ser destravado, algo vai ser liberado. Há uma nova porta, queridos, que vai ser aberta para ti. E devemos nós outros estar atentos, expectantes para o que vendrá. Alguém diga amém. Porque eu não quero ser como esta geração que desperdiciou a oportunidade quando Deus me visitava. Quando Deus queria falar comigo, eu estava distraído. Não, eu quero receber todo o que Deus tem para minha vida. Queridos, eu vou dizer uma coisa. A vezes nós outros hacemos planos. A vezes nós outros projetamos coisas. A vezes nós outros nos determinamos, eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Sabe quem não salva muitas vezes? O tempo da visitação divina. O tempo onde Deus está vindo, mirando desde o cielo, dizendo, este está listo para ser uma macana, pero eu vou intervenir nesta situação, eu vou fazer algo por ele, eu vou cambiar a situação. Veja, há intervenções divinas preparadas em tu futuro, preparadas em sua falta de sabedoria muitas vezes, ou em su ímpeto de fazer as coisas. Queridos, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus que Ele vem pronto, Ele não tarda, Ele não falha e Ele opera coisas extraordinárias a nosso favor. Pero devemos estar expectantes. Senhor, eu não quero dar um passo em falso. Eu hasta puedo planificar este passo, pero eu quero depender tanto do Espírito de Deus, que quando esteja a ponto de fazê-lo, eu perciba sua voz, eu perciba sua direção, eu perciba su plan para minha vida, em el qual eu puedo frenar de fazer uma paulada. Alguém pode dizer amém? Esto es lo profético. El profético no es que alguien solamente venga y así dice el Señor. Lo profético es un discernimento que nós outros experimentamos. Amém? Eu quero viver uma vida profética. Eu quero viver uma vida, querido, sensível ao sobrenatural de Deus em minha vida, que me inspira a lo que hablar, a como hablar, a que hacer, a que deixar de hacer. Você está comigo? Esto es lo que produce la palabra profética, porque la palabra profética es una palabra inspirada por Dios, que viene a tu vida, que habla contigo, que te levanta, que te pone en movimiento, que te frena. Oh, aleluya. Amén. Aleluya. Ellos estaban distraídos. Ahora, todo estaba escrito. Todo estava escrito e determinado, amém? Pero eles estavam distraídos. Agora veja, 2 de Pedro, vá comigo achar. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Alguém está sendo bendecido aqui nesta noite? 2 de Pedro 1, 19, diz assim. Quem encontrou, diga amém. Tenemos também a palavra profética, mas
segura. Diga comigo, é mais seguro. Quantos querem estar mais seguros? Quantos não querem romper a cara? Amém? Queridos, há procedimentos, por exemplo, se você vai a um parque de diversão, não? Por exemplo, se vas ao Parque de la Costa. Quantos já foram achar e já estiveram na montanha russa? Quantos les gostaria ir naquela montanha russa a fazer o looping que está achar sem estar atado ao cinturão de segurança? Diga misericórdia. Está repreendido, amém? Não, é seguridade para nós outros, amém? Cercar-nos de condições em las quais podemos transitar por esta vida e estar seguros. Então, Pedro está dizendo acá, tenemos, diga comigo, tenemos. Ele não está dizendo eu tenho, ele está dizendo tenemos. Todos nós outros tenemos a palavra profética mais segura. Diga comigo, eu tenho a palavra profética mais segura. Agora, que palavra profética mais segura é esta? Lo que ella hace, ele disse, a la qual hacéis bien en estar atentos. Veja, a mesma condição que os profetas que profetizavam, escudrinhavam, eles estavam atentos à palavra profética liberada. Pedro está dizendo, assim somos nós outros. Temos a palavra profética que nos hace estar mais seguros. E diz cá, la qual hacéis bien en estar atentos. Ou seja, se vos te atentas a lo que dice a palavra profética, esta atenção tuya e minha a la palavra profética é que te hará quedar seguro. Lo que hará quedarte seguro não é escuchar uma palavra profética. Lo que hace com que esta palavra profética se cumpla em tu vida não é haberla escuchado ou recebido. Deus me deu uma profecia, recebi uma profecia. Não, é lo que haces com a profecia que has recebido que vai determinar o fruto de lo que Deus vai operar em tu vida. Ele está dizendo, se nós outros nos atentamos à palavra profética segura, estaremos bem, ou hacemos bem. Aleluia. Ele disse, ella é como uma antorcha que alumbra em lugar oscuro, hasta que el dia esclarezca e el lucero de la mañana salga em vuestros corazones. Queridos, há caminhos, e muitas vezes passa em nossas vidas, donde nos encontramos em encrucijadas da própria vida, de circunstâncias que nos aparecem, e eu não sei quanto a vós, pero a mim já me passaram situações onde eu não tinha a mínima ideia de lo que tinha que fazer. Não sabia se ia para achar, não sabia se me ia para cá, e lo que foi que me salvou, a palavra profética. Agora, que palavra profética é esta, pastor, que te salvou? É que nesta encrucijada parece algo de la Umbanda, não estou dizendo nada de esto. En esta encrucijada de la vida, Deus libera uma palavra profética a tu espírito, e esta palavra é como uma antorcha que te alumbra. Agora, é claro em si que palavra profética mais segura é esta. Quem está falando acá é Pedro, o apóstolo. Era um dos três mais íntimos de Jesus. Quando as coisas apretavam no ministério de Jesus, Jesus chamava Pedro, Santiago e Juan. Vem comigo, os três, e nós outros vamos fazer um particular. Jesus tinha 12 apóstolos, 12 discípulos mais íntimos. Dentre destes 12, ele tinha 3 que era de seu círculo íntimo, Pedro, Santiago e Juan. Pedro estava achá. Pedro estava achá quando ele chegou em uma casa, praticamente já havia um velório, achá a gente chorando porque uma nena se havia muerto e verdadeiramente estava nesta condição. Quantos sabem que milagre não opera em um ambiente de incredulidade? Então Jesus chegou em la casa, ele era a própria vida, ele disse que aquele que crê em mim, aunque muera vivirá, eu sou a ressurreição e a vida. Você está comigo? Queridos, quando a vida chega, a muerte tem que sair daquele lugar. Pero Jesus, sendo quem ele era, sendo ele tendo em ele, e ele sendo o poder da ressurreição, por que ele mandou com que toda a gente saíra da casa? Porque em um ambiente de incredulidade, de murmuração, de desesperação, milagros não ocorrem. Mandou sair a todos, venga cá os 3 comigo. Entrou em la pieza e simplesmente disse a la chica, levanta-te, para de dormir a siesta. Amém. E ela levantou e a gente que estava chorando hizo fiesta. Pedro estava nestes momentos, pero hubo um outro momento muito particular que lá se referência a isto acá. Jesus chamou a los 3 e subiu a um monte, e quedou conhecido como o monte de la transfiguração, en el cual, estando allá, Jesus, a glória de Deus viene sobre ele, su rostro brillava como el sol del mediodía, sus ropas passaram a ser relucientes, blancas,
vino a Moisés e Elias achar, e Pedro viu e escutou, viu todo esto e escutou quando uma voz do cielo decía, he aquí mi hijo amado. E queridos, que experiência sobrenatural, verdade? A quantos de nós outros não nos gusta ter uma experiência sobrenatural? Amém? Antes, quando eu não tinha tanto conhecimento, eu orava, Senhor, eu quero ver ángeles. Senhor, mostrar-me um ángel, habla comigo. Me apareceu um demônio. Depois não quero mais ver nada. Se quer mostrar-me, mostra-me, mas se não, não ande buscando aí. Amém? E veja, ele teve esta experiência extraordinária já. Pero depois desta experiência, ele relata sobre isto, no versículo 18, ele disse, e nós outros oímos esta voz enviada do cielo quando estávamos com ele en el monte santo, en el monte de la transfiguração. Pedro estava já, Pedro escutou esta voz, Pedro viu a Jesus, amém, e com seu corpo resplandeciente, com um corpo de glória, uma experiência incrível. E aí ele chega, no versículo 19, ele podia continuar impressionado com esta experiência, dizendo, vocês não sabem o que nós outros vimos. Você, agora listo, chovi a Jesus como chovi, listo, já está. Entrego minha vida a Ele, hago de todo, porque lo vi e escutei quem Ele era. Mas você sabe, queridos, que depois desta experiência extraordinária que Pedro tuvo, ele lo negou a Jesus 3 vezes. Sabe o que isto me mostra? Que experimentar um milagre, que ter uma experiência sobrenatural com Deus, não é suficiente para sostener sua vida no dia da adversidade. Eu te quero dizer uma coisa, a profecia não vai sostener sua vida em um dia de adversidade. Lo que sostiene tu vida e lo que sostiene mi vida é a palavra profética mais segura. E que palavra profética mais segura é esta, pastor? É a palavra grega no original para a palavra. Palavra é logos, que é a palavra de Deus escrita. Lo que vai salvar tu vida, lo que vai salvar tu família, lo que vai salvar suas emoções, é esta palavra profética mais segura. É acá que nós outros encontramos forças, é acá que encontramos respostas, é acá quando temos ganas de tirar todo ao aire, que se levanta dentro de nós outros por el Espírito, uma palavra profética, uma palavra inspirada por Deus, uma palavra, queridos, que chega justo para o pior momento de tu vida. É a palavra que te vai dar respostas, é a palavra que te vai encaminhar, é a palavra que te vai assegurar. Nós outros não vivimos por emoções, nós outros vivimos por convicções nesta palavra, porque esta palavra revela o caráter de um Deus que não mente, de um Deus que não falha, de um Deus que sigue sendo o mesmo ayer, hoje e lo será por sempre. Alguém pode dizer amém nesse lugar? Aleluia! Diga comigo, eu tenho a palavra profética mais segura. E acá eu vou dar um tip a los profetas de la casa. Se vos te moves em lo profético, ou reconheces que tenes um chamado de Deus para sua vida, querido, sua vida e seu ministério deve estar basado na palavra. Um profeta não deve ser movido para ser influenciado ou condicionado a ter que estar profetizando todo o tempo. Não, vos tenés que predicar esta palavra, vos tenés que ensinar esta palavra, e mientras enseñas e predica ou hace los dos a la vez, el Espírito de Cristo que está sobre tu vida, que te mueve em vos, te vai usar para profetizar, te vai usar para mover-se nos dones, pero nós outros não fundamentamos nossa vida, nosso ministério, nossas expectativas em lo sobrenatural. Não, esta palavra é mais que suficiente. Esta palavra, queridos, é o ancla de nossa alma. Esta palavra é todo o que nós outros necessitamos. Agora eu te vou dizer uma coisa. Esta palavra mesmo, que eu estou falando acá, e que é a palavra profética mais segura, habla de los dones espirituales. Habla a respeito da importância da profecia para o corpo de Cristo, para a edificação da igreja. Você está comigo? Então, eu não estou anulando uma coisa em detrimento da outra, porque esta mesma palavra, queridos, te inspira e te instiga a desejar o sobrenatural de Deus. Agora, devemos desejar o sobrenatural de Deus de uma forma equilibrada, amém? De uma forma bíblica, de uma forma sana. Você está comigo? Então, eu quero entrar um pouquinho acá. Creio que vou ter tempo. Este reloj aí.
Me van a dar 10 minutitos más. ¿Cuántos me dan 10 minutos? Si no me diera, yo iba a hablar de igual manera. Porque Pablo, tanto Pablo, quanto Pedro, quanto o próprio Senhor Jesus, ele nos advertiu a respeito da falsa profecia. É impressionante, queridos, como o diabo, ele é maestro em distorsionar lo que é de Deus. Amém? O diabo não é criador de nada, pero ele é imitador, muito mal imitador, amém? Porque o original é Deus, amém? Essa é a fonte de todas as coisas. E então Pedro, por exemplo, ele nos advierte, ele diz, pero hubo também falsos profetas entre o pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ele está dizendo que assim como hubo falsos profetas, vai seguir havendo em los dias de hoje. Não é porque há falso profeta que nós outros nos vamos a cerrar para o profético. Se há algo que é falso, é porque primeiro há algo que é verdadeiro. Você está comigo? Se você vai aí a comprar coisa trucha, por exemplo, você vende aí Nike trucho, Adidas trucho, Balenciaga trucho, verdade? Solo se pode comprar o trucho porque há o original. Assim é com a falsa profecia ou os falsos profetas. Solo existem estes porque existem os profetas verdadeiros. Solo porque existe o dom verdadeiro, o dom original de Deus. E o diabo lo deturpa, amém? O diabo hace a sua maneira, amém? Pero nuestro Deus é um Deus original. Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus dijo, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro são lobos rapaces. Agora veja, é por esto que necessitamos da palavra profética mais segura, para que nós outros podamos aprender a mover-nos e a reconhecer lo que é verdadeiro e lo que é falso. Se temos a seguridade da palavra de Deus inspirada e escrita, amém? No, todo lo que venga a nós outros, de lo sobrenatural, de lo espiritual, podremos juzgar por esta palavra. Podemos identificar e podemos madurar nós outros que fluímos em los dones, amém? E ao ver estes dones operando, também identificar sua manifestação em nosso meio. Porque eu te vou dizer uma coisa, a palavra de Deus nos ensina que a profecia deve ser juzgada, deve ser analisada, deve ser examinada. Então, se vós sois um profeta, vós jamais podeis querer cerrar-te para que não te juzguem a profecia que está dando. Se vós pensás que sos perfeito e que já não vai necessitar mais de esto, então você não necessita da Bíblia, porque é a Bíblia que está dizendo para examinar todo. Com o que disse a respeito ao profético. Agora, como vamos a poder analisar? Como vamos a poder examinar o profético, amém? Se nós outros não temos a palavra profética mais segura. É por isso que nós necessitamos desta, e toda manifestação sobrenatural deve estar respaldada nas Escrituras. Você está comigo? Aleluia. Então, vamos ver algumas cositas acá. 1 Tessalonicenses 5, 19. Vê comigo achar rapidamente. Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5, versículo 19. Diz assim, não apagueis o espírito. Há pessoas que porque tiveram, ou igrejas, ou lugares, que já tiveram malas experiências com o profético, eles apagam o espírito. Não, acá não me gusta esta coisa de profecia, não, esta coisa de los dones operando, não, acá não. Quem sou vós para decidir que o Espírito Santo não pode operar como ele quer, em onde ele quer, com quem ele quer? Los dones são del Espírito, pero los hombres, nosotros, es que vamos ou não dar lugar ao Espírito. E acá Pablo está dizendo, não apagueis o Espírito. O Espírito se quer mover, o Espírito quer falar, o Espírito quer comunicar, o Espírito quer edificar, quer exortar, quer instruir. Não apague a ação e o mover do Espírito. Para que o Espírito não seja apagado, a igreja deve desear os dones espirituais. A igreja deve ser uma igreja ferviente, uma igreja de oração, uma igreja de santidade.
Porque quando todos estes elementos se unem, o Espírito se mueve. E querido, se não fuera a ação do Espírito de Deus en este lugar, simplesmente seria uma charla motivacional, seria uma autoajuda, pero eu não vengo a este lugar para animar solamente a las pessoas ou para divertirlas e passar um bom rato. Não, eu vengo acá para ser boca de Deus para tu vida. Alguém diga amém. Aleluia! Não apagueis o Espírito. Não menosprecieis as profecias. Ah, não, pastor, a mim me gusta a palavra. Me gusta o ministério da palavra. Pero você sabe, queridos, que lá a letra mata e o Espírito é que dá vida. Nós outros devemos ser equilibrados, porque sempre foi assim. Deus sempre opera a palavra e Espírito juntos. Palavra e Espírito juntos. É pão e vinho. Se vos solo comer pão, te vas a atragantar. E se solo queres el vinho, te vai quedar um borrachín desequilibrado. Pero temos que ser equilibrados. Temos que ser amantes da palavra, estudiosos das escrituras, como os hermanos de Berea, pero também devemos desear el vinho del Espírito. Não os embriagueis com vinho no qual há dissolução, pero llenaos del Espírito. Há muita gente dizendo, Senhor, llena-me. Não, llena-me nada. Não é Deus que te vai llenar, só vós que tenéis que llenar-te a ti mesmo. Porque não é o vaso del borrachín que vem a ele, é ele que busca el vaso, é ele que toma a iniciativa de embriagar-se. Assim devemos ser nós outros com as coisas do Espírito. Devemos ser cheios do Espírito, como Pablo disse, hablando entre vós outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, edificando-nos em nossa fé santíssima, orando no Espírito, tendo uma vida ferviente de oração. Você está comigo? Nuestra vida acá en la iglesia, en el culto, queridos, es reflejo de lo que es en tu casa. Não venga a decir-me acá que vos haces acá algo distinto de la casa. Si lo haces, sos um hipócrita. Então, se em tu vida devocional sos apático, bueno, se está reflejando. Pero eu não quero vivir apático para as coisas de mi Deus. Porque quando é o mundial de futebol, hasta achou que não sou argentino, terminei chorando por esta nação. Gritando, emocionado. E eu não vou estar emocionado com as coisas de meu Deus. Não, minha alma tem que ir a seu lugar. Minha carne sem vergonha tem que ir a seu lugar. Meu espírito quer orar. Meu espírito quer sair correndo acá nesse lugar. Eu tenho que reaccionar à palavra. Alguém pode dizer amém nessa noite? Oh, aleluia. Você está comigo? Não menospreciemos as profecias. E ele disse, pero examinadlo todo e retener lo bueno. Eu te vou dar um tip acá. Queridos, al escuchar uma palavra inspirada, uma profecia foi liberada para vós, vós tenéis que ter la madurez de ter a disposição en el coração de receber, pero não receber qualquer coisa. Sabe por quê? Porque a quantos acá já tiveram a oportunidade de comer um pescado? Há pescados que não vêm quase nada de espina, pero há outros que solo la misericórdia, que uno tem que ir comendo com cuidado, verdade? Agora, quantos sabem que não porque o pescado tem espinas, que o pescado não sirve? Não, você come o pescado e tira as espinas. Assim é com a profecia. El dom é divino, la inspiração é divina, pero muitas vezes el canal por meio del qual passa a inspiração divina, que se chama el profeta, este sí não é perfeito, este sí tiene emociones, este sí juzga de uma maneira equivocada. Então, el dom e la inspiração é perfeita, é divina, é o Espírito que está operando, é o Espírito quem está hablando, pero al passar por este canal humano, natural, amém, com falências, temos que ter a madurez para examinar o que está sendo dito. E quando examinemos, saquemos as espinas e comamos o pescado. Ou seja, examinamos todo e retenemos lo bueno. Você está comigo? Isso é o que temos que fazer.
Eu não posso descartar ou despreciar as profecias, porque é um dom do Espírito e é muito importante para a igreja. Eu te vou dizer uma coisa, queridos. Nós outros já estamos inseridos em um ambiente profético. Não foi ideia de minha cabeça, pero é o Senhor mesmo quem está proporcionando isto para seu corpo. Em lo profético, queridos, coisas ocultas são reveladas. Em lo profético, coisas que estavam estagnadas tomam movimento. E quando damos lugar, aquele profético tenha um lugar em nossas vidas, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Deus vai levantar pessoas, Deus vai repreender outras que já tinham que estar muito mais avançadas e vós todavia está parado, dando excusas a Deus. O profético te vai mover. Esta é minha oração, esta é minha expectativa, que quando nós outros cheguemos nesta conferência, eu não venho para receber de um nome, eu venho para receber del mover de Deus, que Deus está preparando para liberar nestes dias. A expectativa de meu coração deve estar em la palavra profética mais segura. Eu não venho aqui simplesmente para escutar a gente receber profecia, eu venho para receber a palavra. E mientras recebo a palavra, eu sei que vou ser edificado, eu sei que vou ser bendecido, eu sei que vou ser ensanchado, eu sei que Deus me vai pôr em movimento, porque Ele lo hace por meio de sua palavra. E mientras a palavra é honrada, a palavra é exaltada, os dones se vão a mover nesse lugar, o Espírito vai falar a nossas vidas e não seremos mais os mesmos. Alguém pode dizer amém nesta noite? Aleluia. El próximo miércoles eu vou ensinar-lhes como juzgar as profecias. Amém? Não te lo podes perder. Porque quando alguém te venga a profetizar, vós não vais estar simplesmente com o peito aberto dizendo, recebo todo. Sim, vas a receber todo o que é de Deus para a tua vida. E vas aprender a discernir isto. Vas aprender, queridos, a fluir e a receber quando os dones estiverem em manifestação em nosso meio. Você está comigo? Eu sou um pastor que me gusta o chisperio, me gusta remolinear se é necessário. Vocês sabem que quando eu tenho que reír no Espírito não me importa nada. Se tenho que cair, eu caigo. Pero al cair, eu quero ver o fruto de tu vida depois que caiga. Porque sempre que o dom se está movendo, sempre que o poder sobrenatural de Deus é liberado, deve produzir um fruto em nossas vidas. Você está comigo? Pero eu quero mesmo que estas fichas voem neste lugar, que nós outros nos quedemos esparramados por el piso, que quedemos larquicas sem maquillaje depois, despeinadas, nós todos assim arrugados, porque vamos estar rendidos à presença de Deus. Eu não quero manter um status, uma reputação, como a mulher de Davi le reprochava, sos el rei, mira que estado estás, que não importa o que vão pensar de mim, eu quero adorar a meu Deus. Eu quero entregar-me a Ele. Amém? Aleluia. O ambiente profético, queridos, vai ser uma revolução em nossas vidas. Eu creio que domingo eu vou predicar este mensagem. Domingo passado eu não pude, pero eu sei que foi fogo de Deus neste lugar. Amém? O Espírito se estuvo movendo e isto é maravilhoso. Temos mesmo que dar lugar ao Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém? Aleluia. Pero recuerda sempre, temos a palavra profética mais segura. Quantos foram bendecidos nesta noite? Estou conosco todos vocês, são mis ovejitas, são de la casa, assim que nada, não vou fazer apelo. Laura, por favor, venha compartilhar-nos acá um rato. Olá, buenas noches. Hoy yo vine a compartir con ustedes la palabra de diezmos y ofrendas. Es un gusto estar acá después de una palabra tan poderosa, ¿no? Que tenha chegado a nossos corações e que possamos estar mais conscientes de lo que hacemos en el profético. Muchas gracias, pastor. Hoy para el diezmos y las ofrendas, yo les invito
a buscar em Mateus 6:33. Eu estou em la Nueva Traducción Viviente y nos dice así: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. La expresión buscai primero el reino de Dios significa que la voluntad de Dios debe estar en primer lugar en nuestras vidas. Y que cuando buscamos el reino de Dios por encima de las demás cosas o de las cosas materiales, ahí no será anidida nuestras necesidades. Dios acá nos está diciendo que su interés, trayendo esto para dízimos y ofrendas, no es en la cantidad o en la oferta o en el montante de dízimos que vos pone ahí. Y sí está interesado en el corazón con que pones, siembra tus dízimos y su ofrenda. Vamos en Génesis 4, de 3 a 7, fíjate ahí, no voy a leer, les voy a contar lo que pasa con Abel y Caín. Abel presenta delante de Dios su ofrenda y él saca de las primicias de su cordero. Y eso agrada a Dios, porque Dios vio en él honra. En contrapunto, del otro lado, Caín presenta una oferta cualquiera. La Biblia no relata de dónde sacó, si fue el último, el medio, cómo hizo la elección, pero Dios la rechazó. Y el versículo 7, él nos dice, Caín, él habla a Caín, pregunta a Caín, ¿por qué se ve enojado? Y le dice a Caín, si su oferta será aceptada si lo haces de la forma correcta. O sea, acá Dios nos está mostrando que hay una forma correcta de diezmar y de ofrendar. Y Caín lo hizo con honra. Caín puso las cosas de Dios en primer lugar, las cosas espirituales en primer lugar. Después nos tenemos un ejemplo en la Biblia de Ananías y Zafira. Ellos, ¿qué hicieron? Ellos se pusieron de acuerdo que iba a donar todo el montante de una tierra que iba a vender. Y en este momento, cuando el dinero llegó en sus manos, la ganancia descendió a su corazón y ellos llegaron delante del Señor y no ofrendaron lo que había propuesto. Y a más de no hacer lo acordado, ellos mintieron. Y esto los llevó a muerte. O sea, los ojos de Dios no están en el montante. Por más grande que sea el montante de Zafira y Ananías, no agradó a Dios, porque su corazón no estaba en las cosas eternas. Y en Marcos 12, de 41 a 44, nosotros miramos que hay una viuda que llama la atención positivamente del Señor. Jesús está sentado ahí mirando cómo, y la Biblia dice, no cuánto, cómo la gente estaba diezmando y ofrendando. Y delante de tantas personas que estaban ahí poniendo grandes montes, le llamó la atención esta viuda, que puso solamente 2 monedas. Pero estas 2 monedas que la viuda depositó ahí, era todo lo que ella tenía. Pero la fe en Dios y la honra que ella tenía con Dios y con las cosas eternas eran tantas que ella sabía que lo que ella tenía en Dios era mucho más grande de lo que estas 2 monedas le podría ofrecer. Y ella sabía que Dios lo supliría mucho más allá de lo que esas 2 monedas podrían hacer en el material también. Entonces hoy yo les invito a hacer de forma consciente, ¿no? Poniendo ahí nuestro corazón en nuestros dízimos, en nuestras ofertas, sembrando en la casa del Señor, acordándose que esto no es el corazón de Dios. No se alegra cuando nosotros estamos ahí haciendo de esto una barganha o un cambio, sino que Él quiere que nosotros pongamos nuestro corazón, que nosotros tengamos honra con la casa del Señor. Y con esto vamos diezmar y ofrendar hoy. Y para cerrar,
eu vou fazer uma dinâmica para que vocês entendam aún melhor. Me ajuda aqui, tia. Segura o microfone para mim. Esta taça é nosso coração. O açúcar que está acá adentro é nossas necessidades, nossos sonhos, lo que nós pensamos que necessitamos. Los que hicieron discipulado comigo semana passada já conhecem e que a gente, os outros não sabem. Acá eu tenho os sonhos de Deus, lo que Deus tem para nossa vida, as coisas que são espirituais e eternas. Quando eu pongo em prioridade mis necessidades materiais e depois tento suprir as necessidades espirituais, não entra. Queda algo faltando. ¿Viste? Pero, se eu pongo em primeiro lugar o reino de Deus e as coisas eternas, e estou levando a dízimos e ofrendas também, porque é uma forma que Deus nos deu para honrá-lo a Ele. Se pongo em prioridade as necessidades espirituais, as outras coisas não serão añadidas. Listo. Amém? Quem quer dizmar el sobre azul? Levante a mão, o diácono te vai alcançar. El sobre dorado está para el compromiso e oremos. Cerramos os olhos. Gracias, Padre, por mais uma oportunidade de estar acá em tu casa, Padre. Por la oportunidade de honrar-te também, Padre, com nossos dízimos e com nossas ofrendas, Padre. Que as semillas que acá foram sembradas, Padre, possam multiplicar, não só em sua casa, Padre, mas em la vida também de los hermanos que acá estão sembrando. Gracias, Padre, por este dia. Gracias, Padre, por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Aleluya. Gloria a Dios. Qué buen ejemplo, ¿no? De poner nuestras prioridades después de las prioridades de Dios. Y todas las otras cosas nos serán añadidas. Amén. ¿Alguien fue bendecido en esta noche? Si yo fuera vos, yo compartiría esta buena noticia con los demás. Los super miércoles están maravillosos. Amén. Es maravilloso disfrutar de la unción para enseñar, para poder compartilhar a palavra. Então, não te perdas os próximos, amém? E já calente mesmo as expectativas de seu coração para a conferência que vai ser el 22 e 23. As inscrições todavia seguem abertas. Temos hoje mesmo. Podes acercar-te. Noelia vai estar disponível para poder atender a vocês, fazer a inscrição.
el valor total de la inscripción son 6,000 pesos. Vos podés dejar una seña, pero hasta el día de la conferencia podés finalizar, amén. Y no pierda mismo esta oportunidad. Así como la sensación que tengo, y yo creo que de todas las veces que ya hablé acá predicando, siempre hago referencia a este versículo que leímos hoy a la noche, de que ellos no conocieron el día de la visitación, amén. Hay ambientes preparados por Deus para liberar coisas específicas. E não te perdas esta oportunidade. Está inserido neste ambiente em onde Deus vai mover tu vida. Amém? E vai liberar coisas hacia tu coração. Então, as inscrições estão abertas. Não perda esta oportunidade. Nós outros temos em Verbo Shop alguns títulos muito interessantes sobre os dones espirituais, amém? Sobre profecia. Se vos queres profundizar um pouco mais, invertir em seu crescimento espiritual, passe a achar e vas a ser tremendamente edificado, amém? Nosso discipulado já arrancou. Se vos não viniste para as 2 primeiras semanas, então você vai ter que esperar agora o outro ciclo que se vai arrancar no mês de julho, setembro, o primeiro fim de semana de setembro, arrancamos um novo grupo de discipulado. Este período já se terminou as inscrições, amém? Pero em setembro volveremos a ter acá. Rema, estamos de vacaciones de Rema, alguém pode dizer amém? Se sos aluno monitor, está dando graças a Deus, amém? É bueno ter um descanso, ter um break, pero quando volvamos, queridos, vamos a venir com todo, amém? E uma matéria que é como disse? Sim, pero eu queria dizer outra, la mimada, la preferida, la mimada. Não sou eu quem vou dar, estou entregando este tesouro a alguém mais. Eu lá vou estar sembrando em outro lugar, possivelmente estarei em Chile, ensinando esta mesma matéria. Mientras ensino a achar, mientras sembro a achar, creerei numa grande cosecha acá, amém? Então vai ser um tempo poderoso dele, Senhor. Temos aí nosso Verbo Gourmet funcionando, passe a achar, ser edificado, amém? Eu quero orar por tu vida e domingo, em nome de Jesus, se o Senhor nos permite, estaremos todos juntos acá para ter um culto que eu não sei se a igreja vai subir ou se o cielo vai descender, pero algo de Deus vai passar neste lugar, amém? Então, póngase de pé, eu quero orar por tu vida, dar graças a Deus por lo que Ele hizo e por lo que Ele nos habló nesta noite. Padre amado, te damos graças, em nome de Jesus, porque acá chegamos em paz, e assim volveremos a nossos hogares, Senhor, guardados e protegidos por Ti. Eu libero, Senhor, tu pueblo debaixo de tu graça, de tu paz, guardado por tus ángeles, Senhor. E domingo, se assim o Senhor nos permite, juntos uma vez mais, como família de Deus, estaremos acá, Senhor, para desfrutar de um ambiente profético poderoso neste lugar, em nome de Jesus. Saúde a alguém que está lá do tucho e nos vemos domingo. Tchau!